Essa aula de hoje é a terceira aula do ciclo de eletricidade básica. Essa aula vai estar definindo corrente alternada, corrente contínua, também definindo o sistema elétrico, se ele é monofásico, se ele é bifásico ou se ele é trifásico. Então vamos à nossa aula. Nós temos aqui um gerador, tá? Esse gerador ele vai ser responsável por gerar uma diferença de potencial nos terminais de um circuito fechado com uma determinada carga elétrica. À medida que eu aplico a diferença de potencial nos terminais desse condutor, gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é medida em ampere, né? E ela é dada pela variação de carga em função da variação de tempo. Aí surge aqui na carga uma corrente elétrica. Nós temos aqui uma chavinha que funciona como um interruptor, fazendo com que o circuito fique fechado, na posição fechada, e passe a circular aqui uma corrente elétrica que é dada pela diferença de carga, variação de carga sobre variação de tempo. Bom, vamos falar um pouco da primeira lei de Ohm, da segunda lei de Ohm. Como sempre, né, em qualquer deslocamento dos elétrons em movimento da corrente, existe uma oposição à passagem dessa corrente elétrica nos condutores. Essa oposição à passagem da corrente elétrica, a gente dá o nome de resistência elétrica. A resistência é igual à tensão sobre a corrente. Portanto, em todo condutor, quando circula-se uma corrente, vai existir nesse condutor, em função dele opor a passagem da corrente, vai existir uma queda de tensão, que é o produto da resistência vezes a corrente, onde a resistência é medida em ohms e a intensidade da corrente em amperes, e a diferença de potencial ou tensão em volts. Então, a primeira lei de Ohm diz que a tensão é igual à resistência, a oposição à passagem de corrente, vezes a corrente. Para um condutor elétrico, vamos aplicar a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é igual à resistividade do material, que é do cobre, por exemplo, dada em ohms vezes milímetro quadrado por metro, vezes o comprimento do cabo dividido pela área da seção transversal, ou seja, a bitola do cabo. Então, à medida que a corrente circula em um condutor, nós vamos ter uma determinada resistência em função de quê? Do comprimento desse cabo, em função também da seção, sabendo que a resistividade de um cabo de cobre ela não muda, tá? E aí encontramos a resistência. Essa resistência vezes a corrente, conseguimos então determinar a queda de tensão. Então, a primeira e a segunda lei de Ohm para as instalações elétricas são definidas a partir dessas duas equações. Agora vamos ao conceito de tensão contínua e tensão alternada. A tensão contínua pode ser corrente ou tensão, ela é contínua no tempo. Exemplo, bateria. A bateria, a pilha, né, representa uma tensão contínua. A tensão alternada, eu tenho variação. Ora, eu tenho sinal positivo, negativo e positivo. A rede elétrica, ela funciona na frequência de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo, em tensão alternada.
vocês puderam observar que a tensão alternada, né, nós temos um conjunto de valores positivos e negativos que constitui o que chamamos de ciclo. E na corrente de que dispomos na nossa residência, a corrente elétrica, a tensão elétrica fornecida em nossas residências, ela é alternada na frequência de 60 Hz. Isso significa, né, que a corrente fica alternando positivo e negativo 60 vezes em 1 segundo, ou seja, 60 ciclos por segundo. Aí dizemos que a frequência da nossa rede elétrica ela é igual a 60 Hz. Então, veja, eu tenho aqui mostrando a frequência da tensão alternada, que varia de 0, o ângulo 0, a 360 graus. Positivo, negativo. Eu tenho aqui um ciclo da minha rede elétrica. Isso significa que a frequência desse sinal, aqui, como é um sinal periódico, ele vai repetir aqui ao longo do tempo, a frequência desse sinal é o inverso do período desse sinal. Tá? E o período de uma forma de onda alternada é 2π sobre a velocidade angular desta onda. Tá? O que nós podemos observar, os mais curiosos, né, fariam logo a seguinte pergunta. Então, quer dizer que a nossa luz apaga e acende 120 vezes por segundo? Então, a nossa retina, como a frequência é uma frequência de 60 Hz, nossa retina é enganada nessa frequência. E nós temos a sensação de que as lâmpadas em nossas residências elas estão sempre acesas. Na verdade, essas lâmpadas estão acendendo e apagando na frequência de 60 Hz. Bom, os geradores. Os geradores, eles são compostos por apenas um enrolamento de bobina, um gerador monofásico, que ele é submetido à ação de um campo magnético. Então, eu tenho uma bobina aqui do meu gerador e é aplicado aqui um campo magnético. Essa bobina vai girar dentro desse campo magnético e vai alimentar a minha fase. Né? Aí eu tenho um gerador monofásico, tem fase e neutro. Né? À medida que, se for um gerador de uma hidrelétrica, a força da água vai fazer com que a bobina desse gerador, né, dentro de um campo magnético, vai girar e vai induzir nos terminais aqui da carga uma tensão elétrica. Os geradores da nossa rede elétrica, que alimenta as nossas residências, que vem das usinas hidrelétricas, das usinas termoelétricas, das usinas eólicas e das usinas solar, esses geradores são geradores trifásicos, ou seja, eles têm 3 fases e o condutor de neutro, ou seja, tem uma bobina por cada fase. Né? Essas fases são geradas com uma defasagem de 120 graus. Isso é muito importante, né? Porque mais na aula seguinte, né, nós vamos ver que sempre a alimentação trifásica vai aparecer um raiz de 3. Né? Isso é em função da defasagem das tensões que são geradas lá no meu gerador trifásico. Para uma mesma potência, o circuito trifásico é mais econômico do que o monofásico. Vocês têm três fases para poder distribuir a sua carga. Né? Então, a quantidade de fases que você vai utilizar em uma residência, ela vai estar associada à quantidade e à capacidade de carga que você necessita. Aqui nós temos as tensões V1, V2, V3, que é o diagrama vetorial, que mostra as tensões que são geradas no meu gerador trifásico, que vem da usina hidrelétrica. A tensão defasagem é 120 graus. Aqui nós temos, no domínio do tempo,
as tensões da fase 1, né? A fase 2 defasada de 120 graus e aqui a fase 3. Então, as tensões geradas são alternadas em 3 fases. Só que a residência vai ser alimentada com uma, com 2 ou com 3 fases. Se for uma fase, damos o nome de sistema monofásico. 2 fases, damos o nome de sistema bifásico. E 3 fases, damos o nome de sistema trifásico. Por quê? Na geração é gerado tudo em 3 fases.